Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Que você seja revestido hoje da presença de Deus. Se há alguma coisa que você está em dúvida sobre um caminho, sobre uma direção, eu vim anunciar aqui hoje como Ele irá se revelar a você. Assim Ele disse na palavra dele que Ele veio para aqueles que estão com o coração contristados, mas também a dúvida não provém dele. Então, se você tem algo que você precisa tirar uma decisão, coloque aqui, escreva, porque é um ato de fé você escrever o caminho que você deve seguir e coloque isso diante do Senhor. Eu não sei se eu vou para a direita, Senhor, eu não sei se eu vou para a esquerda. Nós vamos orar por este propósito na sua vida. Mas eu venho dizer aqui sobre um Deus, que Ele é o Deus esquecido por muitos. É o Espírito Santo. Nós ouvimos muito falar de Deus, nós ouvimos muito falar de Jesus, mas a parte de Deus que ainda a gente não ouve falar com tanta proporção é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é melhor, ele é tão importante que Jesus falou que era melhor que ele fosse para o céu do que fosse deixado na terra, do que ele ficasse na terra. Porque o Espírito Santo seria mais importante para nós do que Jesus caminhando aqui ao nosso lado. Porque o Espírito Santo, ele iria te dar a direção. Então, quando você pedir a direção, peça ao Espírito Santo de Deus. É Ele que te visita, é Ele que te fortalece, é Ele que te dá ânimo no dia a dia. A gente pede às vezes, Jesus, meu Deus, mas peça também, Espírito Santo, vem e me fortifica. Ele que vai habitar em você aqui. Então peça para a presença dEle. Espírito Santo, vem e me ajude nesse caminho. Espírito Santo, vem e tire essa minha dúvida. Me mostra o lugar correto. E ele diz em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo que ensina. Assim também, quando você for ler a Bíblia e para você estiver de uma forma difícil de entender a Bíblia, chame o Espírito Santo, assim ele diz, ele vos ensinará todas as coisas. Espírito Santo, vem e me ensina a ler esta palavra na Bíblia hoje. Me revele aquilo que eu preciso saber. Espírito Santo, vem e me dê clareza nos olhos para eu decidir o caminho correto no meu dia hoje. É o Espírito Santo que ele te lembrará até das coisas que você aprendeu, da palavra de Deus, do caminho correto. Ele vai te lembrar. Quando Deus se manifesta de várias maneiras. Uma delas também é no pensar. Muitas pessoas sentem, outras pessoas pensam, outras pessoas veem, mas quando ele te lembra, quando vier um pensamento te lembrando do caminho, saiba
que pode ser o Espírito Santo. E ele fala, que o Espírito Santo ele fala através de lembranças. Ele te lembra, olha, este é o caminho. Lembra da palavra que você aprendeu. E ele vai te guiando, ele vai tirando tudo que não provém do caminho correto. Eu estava outro dia com muita dúvida e eu falei assim, não, a dúvida não provém de Deus. Então eu vou separar um tempo para buscar o Espírito Santo e aí ele vai me revelar todas as coisas. E assim eu fiz no dia seguinte, eu separei, fui para um outro lugar e ali eu fiquei esperando, pedindo para o Espírito Santo vir. Cantei, louvei, orei e assim veio a resposta muito clara, no qual no barulho da vida, a gente tem muitos barulhos e a gente não consegue se fixar na resposta certa. Mas quando você fala, Espírito Santo vem, me revela e dá tempo a Ele para te responder, porque em meio ao barulho Ele não vai se manifestar da maneira correta como para você conseguir ouvir Ele. Você precisa de uma busca separada para entender o caminho. E assim, eu queria levantar você hoje, para que você se levante em oração, para receber o Divino Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus caminhos. E peça direção. Você que quer participar aqui de uma cobertura espiritual, escreva o seu nome, para você também entrar nessa cobertura espiritual. E eu vou orar pela sua vida agora. Vou chamar também aqui a minha igreja que está aqui. A gente vai interceder. E no final, vamos orar pelos enfermos. Estou com a minha irmã Maria. Nós vamos fazer uma oração. Vou orar primeiro, depois você ora. Sim. Para fortificar os nossos irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, eu venho te pedir que pelo poder de Deus, em nome de Jesus, que a tua presença venha a ser manifesta aqui sobre a vida do teu filho e da tua filha. Levanta, Espírito Santo de Deus, este teu filho, a tua filha amada, no poder de Deus, em nome de Jesus, e que haja uma revelação da direção correta do que fazer, do que falar, do que seguir sobre o teu filho aqui hoje. No nome de Jesus, levante suas mãos recebendo esta oração. Sim, meu Pai, nós estamos aqui reunidas no teu santo nome e aquela pessoa que estiver ouvindo agora, meu Pai, que o Senhor venha tocar poderosamente em suas vidas, meu Pai. Nós não sabemos o que cada um necessita, mas o Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor é onisciente. Então, meu Pai, faça um milagre acontecer na vida de quem estiver ouvindo essa oração. É o que nós te pedimos, rogamos e agradecemos, porque cremos no teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 5:30 da manhã temos o versículo do dia, meio-dia louvor e depois oração do monte. E agora eu vou orar. Enquanto eu oro, Deus habita em meio aos louvores, vou cantar aqui. E a gente vai cantar uma música e você ore pela cura que você precisa, seja de um inchaço do pé, seja dos seus olhos, seja alguma cegueira. Você comece a orar. Enquanto a gente ora, canta aqui junto, Deus se revela através também da sua oração. Senhor, manifesta o teu querer. Senhor. Jesus, 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 Jesus. Espírito Santo, entra no seu corpo. Jesus, 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 Jesus.
creio que esse nome tem poder. Amém, aleluia, glória a Deus.